Pessoal, vamos finalizar agora falando de cookies, tá bom? E é super rápido, porque a gente já falou de session e acho que a session já ocupou parte do nosso espaço aí. Então, vamos lá. Para iniciar, a gente vai aqui, arquivo, abrir uma pasta, né? Vamos criar uma pasta aqui. Para quem tá com dúvida de como eu tô criando pasta, clica aqui, ó, nova pasta, não tem problema, tá? Em cima. Se você não tiver conseguindo achar novo, pasta, tá bom? Vamos criar nossa pasta aqui chamada cookies. Ok? O que que são cookies? Eu já passei na aula teórica, então agora eu acho que é a hora da prática. Vocês aproveitarem essa prática, abrir a pasta aqui, vou clicar aqui para criar um novo arquivo. Se você tem dúvida de algum processo que eu estou fazendo, volta sempre o vídeo ou pausa enquanto eu estiver fazendo para você conseguir fazer junto. Mas tenta no mínimo prestar atenção e depois fazer um pouquinho, tentar fazer sozinho para conseguir funcionar, gente. E é a prática, se não ficar treinando, não adianta. Tá bom, fiz aqui o PHP, né? E agora, gente, é bem simples. Se você aprendeu Session, cookies é rápido. É aquele pedacinho de texto que é armazenado. A diferença é que vocês vão ver que na função do cookie fica mais explícito. Com o tempo a gente deixar muito mais fácil de ver. Na Session é fácil também de ver, só se seguir o manual lá, você consegue ver direitinho como é que você vai mexer nas coisas. Mas vamos lá, voltando. Primeiro eu vou guardar, porque a função do cookie, vou até colocar aqui para vocês conseguirem ver, que é o set cookie, ele precisa de algumas coisas, tá bom? Ó, ele precisa de uma string com o nome, né? E depois ele precisa de uma string com valor que vai estar dentro desse cookie. Depois, esse valor ele pode ser uma lista, tá vendo? Por isso que está entre colchetes. Então você não precisa colocar um valor, pode ser uma lista de valores, tá bom? Depois, um número inteiro de quando ele expira. A gente vai usar a função time para a gente colocar em segundos, tá bom? Depois o caminho dele, que ele vai estar localizado, né? O domínio, a segurança, o ponto de HTTP, essas coisas a gente não vai usar, tá bom? Essas aqui são os opcionais, aqui após o caminho. Ah, aliás, se a gente quiser ignorar algumas coisinhas aqui também dá, mas o importante aqui é colocar o nome e o valor do cookie inicialmente, tá bom? Então eu poderia escrever aqui o nome do cookie aqui dentro, aqui, ó, que eu vou montar um cookie chamado usuário, tá? Mas eu não acho legal. Acho melhor a gente fazer uma variável para armazenar o valor do nosso cookie. Então o nome do nosso cookie aqui vai ser usuário. Foi um esquisito ali, certo? Tem que ser entre aspas, porque é uma string, né? Não pode lembrar, não pode esquecer disso. Certo? E aqui, em vez de a gente usar usuário, a gente usa o nome do cookie, ok? Próxima informação seria o valor do cookie. Eu poderia vir aqui e escrever o valor aqui assim, e não estaria errado, tá bom? Não estaria. É que tá faltando ponto e vírgula ali, ele vai reclamar se não tiver. Mas a gente não vai fazer assim, a gente vai fazer aqui, ó, o valor do nome no cookie. Por que esses nomes gigantes de variável? Porque é uma das regras do código limpo aí, a gente escrever exatamente o que a variável faz, que ela entrega, pra gente não ter dúvida na hora que estiver programando, tá bom? Então, mais específico que você for com a variável, melhor. Coloquei aqui o nome do valor, faltou um ponto e vírgula aqui, por isso tá dando erro ali, tá bom? E por último, não, por último não, perdão. E agora, na sequência, é o tempo que esse cookie vai durar. A gente vai colocar aqui o tempo que ele vai durar, usando a função time. Inicialmente, gente, eu vou passar para vocês isso aqui, mas eu não vou usar. 86.400 é um dia, especificamente um dia em segundos. Eu vou colocar 20 segundos para a gente testar ele expirando, tá bom? E por último, onde ele vai ser armazenado, a gente vai colocar aqui em qualquer lugar. Ele que se vire aí, ó. Vou colocar na barra, ó. Armazena onde você quiser, tá bom? E depois, se vocês quiserem entender mais sobre armazenamento de cookies, essas coisas, nada que uma pesquisinha não resolva. É legal para vocês, estimula aí a vocês aprenderem mais código, né? Sempre. Com isso aí, pra gente pegar, resgatar esse cookie que a gente faz, eu vou dar um eco aqui pra mostrar pra vocês o cookie, né? Chamando cookie. Não, igual session. E a gente coloca aqui dentro o nome do cookie, né? Como a gente colocou dentro de uma variável, a gente não precisa escrever o nome do cookie, a gente só chama a variável nome do cookie, que é a gente quer o cookie usuário, ok? Agora, bora pro teste. Então, eu vou aqui abrir o champ, tá? Um segundinho, pessoal. Eu abri o champ aqui, tá? Deixa eu puxar. E ele está com a minha variável rpereira, né? E 20 segundos depois não vai estar. Como ele está sempre inserindo um cookie novo, para a gente acompanhar se esse cookie está existindo ou não, a gente vai dar um F12. Nós vamos naquelas ferramentas administrativas de DevTools aqui que tem. E eu já estava olhando aqui antes, então tá aqui, ó. No meu localhost tem um R Pereira, tem o tempo dele de expiração, onde ele está localizado, tá bom? Que a gente está fazendo na própria máquina. Depois de 20 segundos, ele não pode mais existir, tá bom? Então, aqui, ó. Deu os 20 segundinhos dele, ele deixou de existir, né? Se ele deixou de existir, ele vai dar um erro por um segundo aqui, porque ele não vai localizar, viu? Ele não localizou essa chave do usuário, mas se eu recarregar de novo, ele já vai inserir de novo o cookie, né? Porque ele, no próprio código está inserindo, então ele vai pegar de novo, tá bom?
com isso a gente finaliza a aula de cookies. Lembrando, quando a gente criar aqui, a gente não precisa ser um nome, a gente pode criar um arquivo de texto enorme com vários nomes dentro de chaves, né? É, também lembrando sobre política de privacidade, né? Hoje em dia a gente tem que falar por que que a gente está guardando esses cookies. É legal pesquisar um pouquinho da LGPD, ver como é que funciona, principalmente o artigo 5, que especifica bastante coisa pra gente do que é cada coisa. Explica muito do que ele fala na lei, no artigo 5, né? Antes de você começar a ler a própria lei, leia o artigo 5 ali, pega tudo que tem sobre cookies ali pra gente saber lidar melhor com essa coleta de dados que a gente tá fazendo, né? Porque o cookie, a gente tá fazendo um armazenamento de dados aí do usuário, então é bom você atentar isso. Pessoal, 5 minutinhos aí, valeu. Deixo o desafio pra vocês aí de montar uns 3 cookies diferentes aí e aprender, ler o cookie. Ou então, que nem do session, a pessoa só permitir entrar em tal página quando tiver um cookie, tá bom? Se não tiver o cookie, não pode entrar. Vocês podem usar o mesmo set que a gente usou lá na questão de session. E aqui as atividades são as mesmas. Vocês lembram do tempo aqui, que é em milissegundos, milissegundos não, perdão, em segundos. Então, se vocês quiserem em dias, né? Eu quero que expire em 30 dias o cookie. Vocês colocam. E outra é aquela observação que eu tinha falado do session. Quando você fecha a página, morre, né? Mas o cookie não morre. Quando ele expira, ele morre, tá bom? Porque ele é um arquivinho que fica salvo. Então tem que lembrar disso também. Diferente do session que fecha, quando a gente fecha tudo no navegador, o cookie se mantém ali, ok? Então passa um pouquinho do tempo, mas é isso. Falou e bons estudos.